não deixe de hypar o vídeo, porque isso é importante, tá, galera? Antes de falar do caso Bruno Henrique, eu acho que a gente tem que falar sobre isso também, porque o diretor da base do Flamengo, Alfredo Almeida, que é português também, ele deu uma entrevista ao podcast BarbaCast e falou sobre as saídas de 3 jogadores importantes: Matheus Gonçalves, Lohan e o Chola, que era um jogador que a torcida do Flamengo botou uma expectativa enorme, inclusive eu, mas não aconteceu. E ele disse o seguinte: o próprio Matheus Gonçalves não estava confortável, na opinião dele, pela falta de oportunidades na equipe profissional. Ele teve oportunidade. Muitas vezes a pergunta que eu faço quando questiono por que o Matheus Gonçalves não joga mais: tira quem? O elenco é tão recheado, tão bom, tão qualificado, é um achismo meu. Mas se calhar esse Lohan e esse Matheus Gonçalves em outros Flamengos, outras alturas, se calhar era outra janela de oportunidade que podia haver, outro tipo de elenco, outra forma de jogar. Não quer dizer que não tenham talento. Matheus Gonçalves tem talento. Se calhar vai ser bom para todas as partes. Parte financeira para o Flamengo, para o Matheus Gonçalves e para quem o agencia, que tem uma oportunidade de valorizar mais. A nível de negócio foi bom para todos, acima de tudo para o Matheus. Acho que ele vai ser feliz onde está. Sobre Lohan, ele disse: eu acredito que tu saíres da tua zona de conforto muitas vezes pode te ajudar. E ele acabou de sair da zona de conforto dele. Ele agora está na Itália e vamos ver. Porque pode ser que, saindo da zona de conforto dele, ele mostre algumas coisas que todo mundo já dizia que ele não tinha, ou que ele tinha demais. Eu quero muito que dê certo. Não quero ouvir daqui a 20 anos. Tinha um menino de 20 anos atrás no Flamengo, que era o Lohan, que era um craque. Nós ouvimos isso todos os dias. Acho que agora vai cair fora dessa zona de conforto. Flamengo há muitos anos, cidade dele, é a opção de compra, tem alguns gatilhos que tem que atingir para a opção se tornar realmente efetivada, mas isso a mim é o que menos interessa nesse momento. Queria vê-lo num contexto diferente. Acredito que está motivado, que vai com toda a vontade de querer mostrar a sua parte, que tem capacidade. Tomara que dê certo. Sobre o Chola, o Alfredo deu a entrevista antes do Dínamo de Kiev anunciar o jogador, só para vocês entenderem o contexto. Tu podes ter a melhor colheita de maçãs do mundo, mas se aquilo que queremos são peras, as características do Chola e o futebol profissional hoje, dentro de uma linha em que o treinador principal é o Felipe Luiz, uma linha que o clube quer, e o futebol do Chola, não estamos a dizer que é um horrível ou outro é perfeito, ou vice-versa. O Chola é essencialmente um jogador de espaço, então para um jogador desse tipo ter espaço para desenvolver a velocidade dele, geralmente a equipe tende a adotar um futebol mais reativo, um desenvolvimento de bloco médio para baixo, porque aí na recuperação da bola você tem espaço para atacar em velocidade. O Chola nesses espaços é fenomenal. No segundo tempo contra o Barcelona no Mundial Sub-20, nossas melhores oportunidades foram conquistadas com bolas alçadas no corredor esquerdo com ele. Tendo em vista uma diretriz macro, a maior parte do tempo a equipe profissional do Flamengo hoje joga no campo do adversário, tendo que furar os bloqueios. Ali as características hoje em termos de ataque são jogadores que se dão melhor em espaços mais apertados, curtos, e isso o Flamengo está muito bem servido de jogador. Cara, assim, você pode concordar ou não, você que está me assistindo aí, mas são 3 declarações aqui sobre 3 jogadores extremamente pertinentes e fazem total sentido. Lohan tem que sair da zona de conforto dele. Ele não falou ali, mas a verdade é essa: o Lohan é craque, é um baita jogador. Craque assim, não no sentido literal, tá, gente? Eu não estou aqui normalizando o craque no futebol. Joga muita bola, bola nos pés joga muito, mas falta vontade, tesão, o sair da zona de conforto. Para mim está certíssimo o que disse o Alfredo Almeida. Agora vamos falar sobre o principal assunto do vídeo: Bruno Henrique. O julgamento dele no STJD, que durou muitas horas, começou 9 horas da manhã e acabou por volta de 5h30 da tarde, e já temos o resultado. O julgamento decidiu o seguinte: suspensão por 12 jogos, mais 60 mil em multa, 60 mil reais em multa. E o Bruno Henrique, ele foi absolvido no artigo 243, que fala em manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada. No entanto,
Por 4 votos a 1, os auditores decidiram que o atacante do Flamengo agiu de forma contrária à ética desportiva. Por isso, ele foi condenado a 12 jogos de suspensão, além de multa de R$60 mil. Aí já vão começar a me perguntar: cabe recurso? Cabe. Não só cabe, como está definido. O Flamengo vai recorrer à decisão do STJD, porque internamente o Flamengo não gostou do resultado. Entende que poderia, entre aspas, ser melhor para o jogador. 12 jogos de suspensão, são vários jogos. E são jogos em partidas organizadas pela CBF. Para quem me perguntou, brasileiro, CBF, Copa do Brasil, Libertadores, não vale para Libertadores, porque não é uma partida comandada ou organizada pela CBF, é pela Conmebol. E aí o Flamengo vai recorrer a essa decisão, tá? A defesa do atacante vai emitir uma nota oficial a qualquer momento. Eu estou gravando esse vídeo assim que acabou o julgamento, comecei a gravar o vídeo, então a qualquer momento vocês vão ver nas minhas outras redes sociais uma nota oficial da defesa pessoal do atacante, do advogado pessoal, digamos assim, dos empresários, porque no STJD ele foi defendido pelo advogado do Flamengo, Michel Acef Filho, que inclusive muita gente elogiou a postura e a defesa do advogado durante esse julgamento no STJD. Quem sou eu para dizer se ele foi bem, se ele foi mal? Eu não tenho, como que eu vou dizer, habilidade e conhecimento para dizer se um advogado foi bem ou foi mal em um julgamento. É porque eu faço parte aqui de alguns grupos, e tem um grupo que assim é seleto de rubro-negros, vários advogados, e todos falando que o Michel Acef Filho foi muito bem, até porque podia acompanhar em tempo real esse julgamento aí através de um link. Então, em suma, Bruno Henrique nesse momento está suspenso, 12 jogos de suspensão e multa de R$60 mil. O Flamengo vai recorrer a essa decisão e aí a gente vai acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Você que está aí do outro lado me assistindo, tem conhecimento para dizer se foi um julgamento favorável ao Bruno Henrique, se o Flamengo deveria, entre aspas, comemorar o resultado, se dos males o menor ou não, poderia ser melhor? Quero a opinião de vocês em relação a isso, tá? Para quem não sabe, foi a pena mínima de número de jogos, porque ele poderia ter pego mais jogos, ou poderia ter pego 1 ano ou até mesmo 2 anos de suspensão. Então, só para contextualizar aí para vocês em relação a essa situação. Mas eu quero a opinião de vocês em relação a isso, tá, galera? Porque é um resultado extremamente importante que interfere não só na carreira do jogador, ficar 12 jogos parado, mas também no Flamengo, porque o Flamengo vai perder um jogador extremamente importante. E aí, durante esses 12 jogos, se de fato isso perpetuar, continuar essa suspensão, o Michael, quem sabe, volta a ser visto com mais vezes na lista de relacionados do técnico Felipe Luiz, porque basicamente era a mesma posição. E eu vejo muita gente criticando, o STJD marcou o julgamento justamente pós-janela de transferência, para não dar tempo de Flamengo contratar. Gente, assim, na boa, essa teoria da conspiração eu não vou entrar, até porque o Flamengo tem jogadores à disposição para essa posição. Não faria o menor sentido o Flamengo contratar mais um jogador, sendo que tem Michael. A não ser se ele conseguisse liberar Michael, que até o momento não aconteceu. Então no 2-4-3 ele foi absolvido, porque ficou provado que em momento nenhum o cartão amarelo que ele tomou prejudicou o Flamengo. Esse é um ponto. O segundo ponto, e aí sim ele foi condenado e punido, era no 2-4-3A. que feria a ética do futebol, a famosa manipulação de resultados. Aí ele foi punido. O promotor trouxe lá o delegado da Polícia Federal, aí falou o delegado, aí falou outras pessoas, aí os advogados também, um monte de gente falou. E aí o que aconteceu? Nesse quesito, tinha aquela questão dos prints, as questões dos celulares que foram apreendidos. Nesse quesito, ele foi julgado, condenado e punido. 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil. Flazoeiro, ele fica fora do Flamengo por 12 jogos corridos. Eu estava conversando agora, assim que acabou ali com o advogado, ele disse que, a princípio, ele tem que cumprir 12 jogos do Campeonato Brasileiro,
Não são 12 jogos corridos. Por exemplo, os 2 jogos da Libertadores, o Bruno Henrique pode jogar, porque ele foi punido no Campeonato Brasileiro. A situação aconteceu no Campeonato Brasileiro. Mas ele disse que, obviamente, que o Flamengo iria fazer uma consulta na Conmebol para poder entender se é só no Brasileiro ou se é na Libertadores também, visto que no dia 16 o Flamengo já entra em campo para jogar contra o Estudiantes de La Plata no Maracanã e depois também no dia 25. Então, só para deixar claro para vocês, Bruno Henrique punido com 12 jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro. A princípio, isso ainda vai se... Eu vou conseguir confirmar melhor para vocês que tinha acabado o julgamento. A gente ficou no julgamento de 9 da manhã, começou às 9h30 e terminou mais ou menos umas 5h30 da tarde. Então se estendeu bastante, estava todo mundo muito cansado, todo mundo com a cabeça muito cheia. Mas a princípio é isso. Além desses 12 jogos, uma multa no valor de R$60 mil que o jogador vai ter que pagar por conta desta condenação. Assim que acabou o julgamento, já veio a decisão do Flamengo. E o Flamengo decidiu que vai recorrer ao pleno e vai entrar com um pedido de efeito suspensivo. Ou seja, o que o Flamengo vai fazer? O Flamengo vai correr contra o tempo, vai tentar se organizar, vai tentar se mobilizar para que na semana que vem o Flamengo já consiga o efeito suspensivo. Sendo assim, o Bruno Henrique, ele não ficará fora, se for concedido a ele o efeito suspensivo, ele não ficará fora na partida contra o Juventude, na partida contra o Estudiantes e em nenhum dos jogos do Campeonato Brasileiro, pelo menos até que seja julgado no pleno, e aí vai depender justamente dessas questões burocráticas. Aí ele vai ser julgado no pleno, aí vai vir uma nova condenação ou vai se manter a condenação, e aí depois só disso que ele vai cumprir ou não esses 12 jogos de suspensão, o qual ele foi condenado aqui na tarde de hoje. Eu acho que ficou bem explicado, é porque tem muito termo jurídico que às vezes a gente não entende, tem muita coisa que às vezes a gente não consegue entender. Então o julgamento era punido ou não punido? Punido por quê? Primeiro, por prejudicar o Flamengo e segundo, por manipulação de resultado. Por prejudicar o Flamengo, ele foi absolvido, não foi punido. Por manipular resultado, por acusação de manipulação de resultados, aí ele foi condenado 12 jogos e mais R$60 mil. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora de outras coisas, porque, nossa, não aguento mais ouvir o nome do Bruno Henrique hoje. Pelo amor de Deus, eu tô desde 9 horas da manhã, não teve nem almoço, era 12h35, porque teve um primeiro julgamento que foi para saber se iria ou não julgar ele. Aí beleza, levaram para o julgamento. Quando levou para o julgamento, aí meus amigos, beleza, aí era 12h35. Não deixe de hypar o vídeo porque isso é importante, tá galera? O lateral esquerdo Matias Vinha está muito próximo de trocar o Flamengo pelo Fluminense. De acordo com informações do jornalista Antônio Carlos, o uruguaio vê a mudança como uma oportunidade de recuperar espaço e ritmo de jogo, algo que não tem conseguido no rubro-negro. No Flamengo, Vinha perdeu espaço sob o comando de Felipe Luiz, que tem priorizado Alexandro e Ayrton Lucas nas laterais. Dessa forma, o jogador acabou se tornando apenas a terceira opção do elenco, situação que reduziu significativamente suas chances de sequência em campo. Preocupado em manter boa forma física e técnica visando a próxima Copa do Mundo, o defensor passou a analisar alternativas no mercado. O Fluminense surgiu como principal interessado e já apresentou uma proposta concreta, contrato de 3 temporadas. O clube tricolor acredita que Vinha pode assumir protagonismo no setor defensivo e agregar qualidade ao elenco, tornando-se peça fundamental na disputa da temporada. A possível transferência tem gerado repercussão entre torcedores do Flamengo, que, apesar de lamentarem a saída, reconhecem que a decisão do uruguaio é compreensível diante da forte concorrência no elenco rubro-negro. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você venderia Matias Vinha? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.